Olá, olá a todas e todos que estão assistindo essa conversa que faz parte do 10º Olhar de Cinema, edição 2021, e eu estou aqui com Denise Fernandes, que é diretora de Minha Mila, filme que está na mostra Outros Olhares. Para o início da nossa conversa, para o nosso diálogo, que é um diálogo um tanto curto, gostaria de trazer a relação que, enfim, no filme você traz, a partir de um período de tempo, né, de uma escala de voo, várias questões. Então, é um filme que dialoga com pertencimento, com memória, com identidade, e dentro de uma premissa que é essa escala de voo, né? Então, para a gente começar a conversar sobre o filme, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo até chegar nessa premissa, né? E até chegar nesse recorte. Como é que foi decidir por esse recorte? Acho que então são várias coisas que me levaram a tomar, vamos dizer, a decisão de concentrar essa história durante uma escala. Primeiro, bom, é uma curta, então era uma boa premissa para eu ficar focada de forma intensa em um momento específico. Eu cresci na Europa, na Suíça, e nasci em Lisboa. E então, quando os meus pais são de Cabo Verde, então, por exemplo, lembrava-me da primeira vez que fui a Cabo Verde e fiz uma escala de avião em Lisboa, sem saber realmente o que era Lisboa em si, e para viajar em Cabo Verde. Com os anos aprendi que não são só os cabo-verdianos que passam por Lisboa. Lisboa é um pouco a cidade de escala para vários voos de pessoas que vivem em países de língua portuguesa em África e passam por lá. E então tentei pensar também em que o símbolo dessa cidade na escala e quantas pessoas se perguntam o que é que existe além, vamos dizer, do perímetro do aeroporto, e é especialmente alguém que é de Cabo Verde, que talvez nunca conheceu Lisboa, e às vezes Lisboa eles dizem que é uma das ilhas de Cabo Verde. E para essa personagem principal da curta, que é a Salomé, chamada também Mila, era importante para mim que ela soubesse que antes de ir a Cabo Verde para enfrentar algo que é muito intenso, que ela ia ter uma escala a Lisboa para ajudar nessa conexão com ela própria e com Cabo Verde antes de chegar ao país dela de origem. Você traz um pouco do teu processo também, né? E Salomé é uma personagem que, além dela estar nesse processo de escala, me parece uma personagem que está tentando se reencontrar entre esse ambiente, né? Esse lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também a tua relação com esse tema, tua relação pessoal, e o que tem de Denise em Salomé, porque acho que também é uma questão, essa questão da identidade, né? É algo que permeia muito, não só para a gente, mas algo que está permeando o mundo de uma forma muito particular, assim, pensando nessas imigrações, pensando até mesmo nessas escalas, né? Então, comentar um pouquinho a tua relação com essa relação, com a questão da identidade mesmo, e o que tem de Denise e Salomé. Eu acho que, por exemplo, eu lembro-me de decidir de viver a Lisboa há 5 anos e começar a conhecer Lisboa de zero.
Mesmo se é a cidade onde nasci, eu não conhecia até, nem tive de voltar a aprender a falar português, então senti-me de uma parte muito vulnerável, mas ao mesmo tempo, com os anos, é como se senti que esta cidade apresentou-me a mim própria, não sei se essa é a expressão certa, coisa que eu não estava à espera, é uma coisa que queria, mas não estava à espera e aconteceu de uma forma que não foi assim regular e é uma coisa que ainda está, que continua a acontecer. Então essa é uma das coisas que tenho em comum com a Mila. E outra coisa que talvez não é diretamente conectada a mim é que eu tenho a grande sorte de conhecer mulheres cabo-verdianas, conhecer mulheres cabo-verdianas que vivem em várias partes do mundo, da idade da Salomé, que é uma senhora, mas eu pensei nas pessoas que não têm acesso a esse tipo de pessoa e que veem essa pessoa sempre só de longe, no comboio, no autocarro, e essas pessoas muitas vezes são pessoas um bocadinho introvertidas e então nos acompanham durante mesmo a nossa vida, mas algumas pessoas nunca vão ter o honor de poder passar algumas horas com elas, conhecer melhor, entrar na casa delas. E eu pensei um pouco também nisso, que isto é algo talvez que para mim é normal, mas outras pessoas talvez é uma porta para alguma coisa que nunca tinham experienciado e obviamente a experiência de Salomé é universal, mas também foi uma das minhas ideias, de dar acesso a uma personagem que normalmente talvez não tenham acesso. E acho que tem um elemento muito próprio do filme, que é esses diálogos, né? A Salomé é essa personagem que até então, durante essa escala, ela está mais introvertida, né? Ela está mais quieta, e essas relações familiares mesmo, que ela começa assim a entender sobre esse local que ela não reconhece mais, com essa amiga que vai mostrando foto, que vai contando as histórias, que vai relembrando essas memórias desse lugar que até então não é mais reconhecível para ela, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente esse processo do diálogo, não só no filme, mas o processo do diálogo enquanto construção no roteiro mesmo. Eu lembro-me, na verdade não me lembro, então quero dizer que acho que os diálogos foram uma parte muito natural para mim na fase de escrita do filme. Uma coisa que eu faço sempre é, porque eu trabalho muito com não atores, que eu nunca vou impor frases na boca de alguém. Se não é natural, quer dizer que alguma coisa não funciona. E então eu tinha os meus diálogos e eu lembro-me de, por exemplo, ler um diálogo, falar primeiro da situação com as atrizes do filme e ler o diálogo e elas sentirem que fazia sentido para as personagens delas, que na verdade essas pessoas não são tão diferentes das personagens, a nível de personalidade não são tão diferentes, então não foi tão difícil para elas perceber a personalidade. Mas já houve momentos, por exemplo, na parte das fotografias, onde nós e não só, onde nós improvisamos. Acho que esse filme houve vários ensaios onde algumas coisas foram improvisadas e no momento em que filmei haviam diálogos algumas coisas que tinham mesmo a dizer para a história assim fazer, digamos, um sentido, mas como eles conheciam muito bem as personagens, se era para inventar, eles conseguiam inventar a partir da personagem. Então foi essa maneira que utilizei para construir os diálogos.
E, e você traz uma protagonista, como eu disse nessa pergunta anterior, que está mais introvertida, né? Então, essa construção, ela vem dessa relação de uma mulher que está se entendendo num lugar, num ninho vazio, alguma coisa nesse sentido, ou vem muito da protagonista, da atriz, né? Se puder comentar um pouquinho sobre a construção da protagonista em si e um pouquinho desse processo de direção com ela também. Sim, eu acho que como todas as pessoas têm um leque e nessa história específica nós vemos a protagonista numa fase muito, muito vulnerável. E eu acho que a atriz, que não é atriz, mas acabou por ser atriz desse filme, percebeu totalmente o estado da Mila, dessa personagem, e acho que usou as próprias experiências, que são, para a mulher cabo-verdiana, também muito universais, para conseguir entrar no papel. Mas quem sabe também essa mesma personagem, em outro contexto, podemos ver uma parte que nesse filme não aparece. E eu comecei essa entrevista falando um pouquinho de quais temas me suscitaram, né, enquanto assistia ao filme, que é pertencimento, deslocamento, essa sensação de se sentir em casa, identidade, etc. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho como você definiria o filme. Não necessariamente numa palavra em si, mas qual a tua relação com o público que vai assistir esse filme, assim, se fosse para definir nas suas palavras? Não sei, acho que uma das coisas que eu desejo na relação com o público é muito simples, é que ele entre nessa escala com a personagem. É que mesmo se este é um momento que dura horas, mas que obviamente na curta são minutos, mas acho que é mesmo, como disse um bocadinho anteriormente, este é cada filme, muitas vezes quase todos os filmes são um acesso a alguma coisa, e no meu caso então para mim é o acesso numa escala que é muito importante, cai num dos momentos mais intensos da vida da protagonista, que é a Mila. E aí você também traz as suas memórias com Cabo Verde, você fala muito das experiências que são universais, né? E a Águida, ela é essa personagem que vai trazendo enquanto vivacidade essas memórias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho as escolhas, até mesmo para as fotos que são apresentadas no filme, a gente não vê muito, né? Mas a gente vê um pouquinho do que são essas memórias que a Águida está levantando, do que ela está entendendo enquanto casa mesmo, né? E mostrando essa casa para Mila também. Eu acho que eu tento de inventar o menos nesse tipo de história, eu tentei inventar o menos possível e mesmo lembrar do que eu sei e com que eu cresci. Eu não cresci num ambiente cabo-verdiano, a minha família é cabo-verdiana, mas eu cresci numa parte da Suíça onde não há cabo-verdianos. Então, desde pequena até antes de vir a Lisboa, eu tinha acumulado pequenas experiências mais intensas, experiências mesmo que ficaram gravadas de forma visual, e decidi depois, quando foi a hora de criar esse filme, entraram lá, e a parte de falar, eu conheço, por exemplo, Cabo Verde a partir de agora já não, mas quando era pequenina eu
conheci Cabo Verde, me foi apresentado através de ouvir adultos a falar de Cabo Verde, entrar na casa de uma tia e ver as fotos e perceber que às vezes as pessoas falam do passado para não lembrar do país de origem, especialmente quando o país de origem é tão diferente do espaço onde uma pessoa emigrou. Então é quase um exercício para não esquecer da terra e também da própria identidade, porque às vezes é mesmo uma coisa que eu quis mostrar no filme, quase como se essa personagem Mila teve de separar-se, teve de esquecer, ou talvez pensava que era necessário esquecer quem ela era para sobreviver fora, e acho que a vida ajuda ela a dizer não, lembrar pode ser doloroso, mas lembrar também é bom, e quando lembras também lembras quem és tu. E as fotos que aparecem no filme, nós filmamos na casa da Celina, da personagem que faz a Celina, que é a personagem vestida de verde, é a casa dela. E a minha avó vive mesmo numa casa tipo, muito perto dela e é igual. Então, quando estava a escrever o argumento, eu já estava a pensar que a casa ia ser um bocadinho como aquela da minha avó e acabou por mesmo ser mais ou menos a mesma. E as fotos são do álbum dela e ela foi muito simpática e deixou que nós filmássemos só um bocadinho. Denise, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por abrir um pouquinho do processo do filme com a gente, né, dessas memórias também, e fico muito feliz de ter assistido o filme, de ter pensado nessas questões também, realmente se sentir em casa enquanto imigrante é um tema muito pertinente, é muito do agora, do presente, né? Então, fico muito feliz com o teu filme, parabéns. E obrigada por se disponibilizar para essa conversa com a gente. Obrigada.